Fala Fogão, tá começando a primeira edição do Radar Alvinegro aqui no canal nessa quarta-feira, 13 de agosto. Cris Ramos, centroavante espanhol de 28 anos, que vai fechar por empréstimo com obrigação de compra com o Glorioso, já se encontra no Rio de Janeiro e já deu inclusive a sua primeira declaração projetando aí a sua trajetória com a nossa camisa. Vamos falar sobre isso e também sobre essa ideia da diretoria de não fechar nenhuma contratação para a ponta nesse momento. O GE trouxe mais informações sobre isso e, claro, vou passar tudo aqui para vocês. Só que tudo isso depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, antes de mais nada, peço por gentileza, deixa o seu like. Se o botão hypar aparecer na sequência, já clica nele também. Assim o YouTube vai distribuindo melhor o conteúdo, mais torcedores passam a conhecer o nosso trabalho e com isso a gente consegue seguir crescendo. Estamos buscando os 62 mil inscritos, quem sabe ainda nessa temporada 70 mil inscritos aqui no canal. Inscreva-se, portanto, clique no sininho para ativar as notificações, fique por dentro de todas as novidades e sempre muito bem atualizado sobre o nosso Botafogo. Dito isso, vamos em frente. Olha, centroavante chegando, atleta de 1,93 m, bom jogo aéreo, não é goleador na sua trajetória profissional, Cris Ramos, mas chega com expectativa. A verdade é essa. Um jogador que tem um bom porte físico, que tem velocidade apesar da sua estatura e que chegou ao Rio de Janeiro dando a seguinte declaração, abre aspas, estou muito feliz por essa oportunidade. Para mim, o futebol brasileiro se vive intensamente. Tenho muitos amigos e companheiros brasileiros e da América do Sul. Do clube que eu venho, na Espanha, quando eu era pequeno, meus pais eram pequenos, o Botafogo sempre foi um clube que eu ia para o troféu Ramon de Carranza e sempre foi conhecido em Cádiz. Ano passado foi campeão da Libertadores, da Liga. Venho para um grande clube e darei muito por essas cores e por essa camisa. Estou muito feliz. É uma baita oportunidade, claro. Se você for pegar a trajetória profissional do Cris Ramos, o Botafogo é disparado, mas disparado no nível assim surreal, a maior equipe que ele vai ter no seu currículo. Campeão da América, campeão brasileiro, vivo nas três frentes. O título brasileiro está um pouquinho mais distante, a gente sabe disso. A gente está mirando nesse momento o G4. Mas Libertadores e Copa do Brasil, irmão, estão aí. E ele chega, claro, para nos ajudar. Nesse primeiro momento não vai estar inscrito na Copa Libertadores, mas o Botafogo passando pela LDU vai entrar na relação e vai estar disponível para as quartas de final. Quartas de final que vai acontecer contra Atlético Nacional ou contra o São Paulo. Ontem fizemos o nosso react aqui da equipe colombiana enfrentando a equipe paulista. Terminou 0-0, o São Paulo não produziu absolutamente nada ofensivamente e defensivamente. Tem que agradecer ao Cardona. Perdeu um pênalti aos 13 minutos do primeiro tempo, depois outro aos 23 da segunda etapa. Ainda tiveram duas bolas na trave, uma do Marlos Moreno e outra do Rinestrosa, e o São Paulo voltou com esse empate, agora muito favorito para poder classificar para as quartas de final. Afinal de contas, o Atlético Nacional, jogando longe dos seus domínios na Copa Libertadores, não marcou um mísero gol. Sofreu 5, perdeu todos os confrontos até então. Ou seja, vai precisar conseguir dar uma resposta aí em relação àquilo que não vem fazendo na Copa Libertadores como visitante. Já o Botafogo começa a decidir a sua vida diante da LDU nessa quinta-feira, 19 horas, o estádio Newton Santos vai estar pegando fogo, irmão. Vai ser um jogo daqueles, eu tenho certeza que a gente vai fazer por onde para abrir uma ótima vantagem. Afinal de contas, no jogo da volta tem a altitude, o 12º jogador. Então, se o Botafogo puder fazer uns 2, 3 gols de diferença, é o melhor dos cenários, mas, claro, qualquer vantagem deve ser considerada. Agora, falando sobre a ponta, Fogão, passando do Cris Ramos para a ponta direita ali, né? O Botafogo, através do Léo Coelho, deixou bem claro que, nesse momento, a contratação de um jogador para essa posição não está sendo considerada. Isso porque entende que tem alternativas dentro do elenco para serem trabalhadas, e não deixa de ser verdade. A gente está falando ali para os lados, né? Arthur, Montoro, Matheus Martins, Barreira, Natan Fernandes, o próprio Jefinho, que voltou a trabalhar e ser relacionado. Então a diretoria entende que existem boas alternativas para que o David Ancelotti busque extrair o melhor dessas peças. Porém, creio eu que se a gente passar para as quartas de final da Copa Libertadores e o David Ancelotti entender que as peças disponíveis não estão dando uma resposta adequada, pode ser que o treinador venha pedir a contratação desse atleta.
mas é tudo no campo da possibilidade. O Matheus Martins entrou muito bem recentemente, no último jogo inclusive fez gol contra o Fortaleza. O Nathan Fernandes também já entrou fazendo gol. O Santi ainda não aconteceu, é o ponto de decepção aí nessa história. O Jefinho a gente não sabe se dá realmente para contar, eu particularmente falando não estou contando com o Jefinho, mas você tem sim alternativas, não dá para negar. Resta saber como o David Ancelotti vai fazer as movimentações ali para a escalação da equipe e mudança do time ao longo dos 90 minutos. E como ele vai tentar dar mais minutos para atletas que estavam ausentes por razões diversas. O Jefinho por conta de lesão, o Matheus Martins a mesma coisa. Matheus Martins que pode vir a ser a opção de força e velocidade dentro da nossa equipe, né? Entrou muito bem, repito, contra o Fortaleza. Será que começando como titular vai dar conta do recado? Matheus Martins, que inclusive já se colocou à disposição para jogar, seja pela esquerda, seja pela direita. O próprio Barreira, que chegou dizendo que gosta de atuar ali por trás do centroavante, ou então pelo lado esquerdo, já foi utilizado nos treinamentos pelo lado direito. O Nathan Fernandes também já foi utilizado pelo lado direito. Enfim, o David Ancelotti é que tem que pensar nessas alternativas. Mas fato é, por hora, até por conta da situação de extracampo, a gente não vai ver a diretoria do Botafogo fazendo qualquer movimento em relação à ponta direita. Vai ter para a zaga, tá tendo para ataque, mas a ponta vai ficar em stand-by. Isso, claro, joga um pouco de um balde de água fria aí na galera, né? Todo mundo na expectativa pela chegada de um jogador ali diferenciado, mas não é isso que vai acontecer no curto prazo. Vamos aguardar o desenrolar dessa história, torcendo, claro, para que os nossos pontas já disponíveis no elenco possam performar. Dessa maneira, todo mundo sai ganhando, sem sombra de dúvida quanto a isso. Bom, por hora é só, eu tô indo nessa, eram essas informações que eu queria passar para vocês. Na hora do almoço eu vou estar de volta, então chega aqui no Fala Fogão por volta de 1h05 da tarde e participe da nossa resenha. Beijo no coração, fui!